estudantes da EJA 4. Esta aula é para você. Queremos abordar hoje questões sociais contemporâneas, isto é, coisas que estão acontecendo hoje, bem diante de nossos olhos. Olhe para esta tela. Por que ela está branca? Gostamos de olhar para ela? Por quê? Geralmente gostamos de olhar imagens que nos proporcionam prazer. E quem não sente prazer diante da sua própria imagem? Estamos diante de um fenômeno chamado selfie. Mas, será que isso é novo? É o que vamos estudar agora. Selfie, origem e significado. O significado e a origem da selfie é recente, ao menos nos moldes como a conhecemos. A onda de autorretratos já até fazia parte da obra de alguns pintores da antiguidade, mas nada comparado à febre que vivemos hoje, intensificada pela popularização da internet, smartphones modernos e diversas redes sociais. A origem da selfie. Podemos dizer que em uma época onde o mercado de artistas entrou em crise, os artistas plásticos começaram a pintar a si próprios como uma forma de expressão. Esta modalidade pode ser considerada a precursora da selfie como a temos atualmente. Essa era a fase do Renascimento italiano. Você vai estudar com a sua professora de arte. E a autorrepresentação passou a ser exercida por alguns artistas, com destaque para Rembrandt e Vigée Lebrun. O surgimento do espelho na cidade italiana de Veneza intensificou ainda mais a técnica de autorretrato em solo napolitano. O fato é que ao longo da história da humanidade, a busca pelo autorregistro sempre aconteceu. A selfie na fotografia já é bem mais recente. No começo do século XIX, surgiram as primeiras câmeras, luz, câmera, ação. A primeira delas remete ao ano de 1839, quando Robert Cornelius teria tirado uma foto de si próprio em frente à loja de sua família, na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. E sabe aquela selfie irada que você tira com seus amigos? Pois é, ela também tem origem no comecinho do século XX. Em 1909, o fotógrafo inglês Joseph Byron se autorretratou com seus amigos. Selfie, o seu significado. De acordo com o Oxford Dictionary, de 2013, a photograph that one has taken of oneself, typically one take with a smartphone or webcam and uploaded to a social media website. A fotografia que a pessoa tira de si mesmo, geralmente com smartphone ou webcam, e é carregada em um site de mídia social. Nos dicionários nacionais, o sinônimo de selfie é autorretrato, autofotografia, autofoto. Agora, atente para um detalhe. Use bom senso. Apesar da selfie ser uma ótima forma de registrar momentos inesquecíveis, sem precisar de uma outra pessoa para capturar as imagens, é importante ter um bom senso em relação ao uso dessa técnica. Em tempos de redes sociais, é primordial pegar leve na exposição pessoal, não sobrecarregar o outro com a sua imagem.
E para concluir essa explanação, é essencial sabermos que a popularização da selfie é o resultado do desenvolvimento rápido das tecnologias, que implica em celulares cada vez mais inteligentes. Além disso, o hábito de se autorretratar também é um sintoma comportamental que valoriza o uso da imagem como afirmação social. E muitas vezes a pessoa cria um alter ego, uma outra imagem de si que não corresponde ao que ela é na realidade. Logo, fazer uso da selfie é divertido, mas não pode passar dos limites do bom senso. Agora, vamos interpretar este painel que está ao seu lado. O painel apresenta 3 figuras. O que há de comum entre estas imagens? O que as 3 imagens têm em comum? Questão 2. É comum, e é uma das técnicas de leitura, o levantamento de hipóteses. Então, nós vamos, a partir das imagens dadas, demonstradas, mostradas aqui, levantar hipóteses sobre o local e a situação onde ocorre cada uma dessas cenas. Você vai levantar hipóteses. Claro que você não sabe onde aconteceu. Além de si mesma, o que a pessoa pretendeu registrar? Na imagem 1, na imagem 2 e na imagem 3. Pense um pouquinho. Minutos para pensar. Questão 3. Sobre as selfies, responda. O que causou maior estranhamento em você? E por quê? Questão 4. O que é mais comum ser encontrado nas selfies e que já vem desde esse tempo? E por quê? Pensou? Questão 5. Essa explanação que eu fiz pertence a que gênero textual? Seria A, um artigo expositivo? Seria B, um verbete de dicionário? Ou seria C, uma reportagem? Em qual desses gêneros textuais se encaixa a explanação que foi feita sobre a selfie? Selfie, o registro de mim mesmo. A união do celular com a máquina fotográfica digital gerou este fenômeno, o fenômeno das selfies e das fotos descartáveis. Hoje, tudo é fotografado. O primeiro passo de um bebê, um prato delicioso feito em casa, um beijo de namorados, um animal de estimação. Tudo isso é fotografado e depois descartado. Agora vamos para o gênero textual notícia. Você vai redigir o seu texto respondendo a seguinte questão. Você vai formar, criar, elaborar uma notícia que tenha por base essa temática. Por que temos o desejo de registrar e depois descartar tudo o que vemos à nossa volta? Só retomando o gênero textual notícia, na sua tela, acompanhe aí. Quais são os elementos constituintes de uma notícia? O lead, que é um pequeno resuminho de umas 2, 3 linhas no máximo, e que dá o tom do que vai ser veiculado. Quem, o que, quando, como e por quê. Então, uma notícia responde a essas perguntas básicas. Agora, vamos retomar o conteúdo adjetivo. Já que nós estamos falando de selfie, de produção, de imagem, a classe de palavras do adjetivo é a que mais pode
se assemelhar a essa nossa aula de hoje, é que mais pode nos ajudar. O adjetivo, relembrando, é a classe de palavras que tem a função de atribuir características ao substantivo e pode modificá-lo ou particularizá-lo. Antigamente se dizia muito a palavra qualidade, mas essa palavra restringe um pouco, porque se tu disser que uma mesa ela é velha, ela é feia, ela está deformada, isso não vem a ser exatamente uma qualidade, mas, no entanto, contudo, todavia, é uma característica, o estado da mesa como está agora. Interessante também é que o adjetivo, na parte de concordância, ele vem a concordar com o adjetivo ao qual ele se refere, em gênero e número. Gênero masculino, feminino, número singular, plural. Se eu disser assim, que um cachorro ele é preguiçoso, nós temos um cachorro e ele é preguiçoso. Mas se eu transformá-lo no plural, nós vamos ter vários cachorros preguiçosos. Se eu disser que a paisagem é bonita, ok, nós temos uma paisagem que é bonita. Agora, se eu quiser dizer que muitas paisagens são bonitas. Isso é uma dica para quando você vai produzir o seu texto. Concordância é tudo para um bom texto. E agora, vou desafiar você. Pensemos na produção de um audiovisual. Já que estamos falando de selfies, nós vamos fazer o seu autorretrato digital e a sua escrita oralizada. Você vai falar o que você iria escrever. E como faremos isso? Bom, isso é um gênero textual midiático. Está por dentro? Galerinha, autorretratos digitais é criar um material audiovisual com fala e imagem na forma de um autorretrato. Sou a repórter e entrevisto você. Quais as novas? Nesse seu autorretrato digital, você deverá colocar, falar sobre como você era, naturalmente, espontaneamente, não como quem responde perguntas. Como você era, como você é agora. O que você deseja ser, o que você pensa, o que você quer para a sua vida, o resto da sua vida, como você se imagina daqui a 10 anos, 5 anos, com quem, por exemplo. E você deve aparecer falando. Não é só o áudio, é imagem e áudio. Autorretratos digitais. Trilha sonora colabora, contribui muito, dá um efeito, sensibiliza, mas vamos deixar opcional. E o vídeo deverá ter de 1 a 3 minutos. E mais, compartilhe em rede, porque o autorretrato digital é feito para ser compartilhado. E agora, então, após essa explanação sobre a origem, os aspectos históricos da selfie, que muita gente acha que todas as coisas começaram a partir do nosso umbigo. Não, isso é velho, hein, Alvarenga? Isso é muito antigo. 1909, olha, faz tempo, hein? Que a selfie vem sendo, e se observarmos os renascentistas italianos, faz muito mais tempo. Então é importante saber os dados históricos, saber a origem das coisas que estamos falando. E, então, hoje, era isso que tínhamos, recordando o adjetivo nas classes de palavras, recordando o lead, a notícia, e introduzindo um gênero novo, que é o autorretrato digital. Ficamos por aqui. Queremos agradecer a atenção, o carinho de você do outro lado da tela, que é a razão de estarmos aqui. Sem você, estaríamos falando às paredes. Então, você é a nossa razão. Nós preparamos essa aula pensando em você, para você. E assim, eu, Edinara Leão, me despeço no Educação em Cena e você. Tudo a ver. Bye, bye. Até a próxima aula.
Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Evelyn e eu sou professora de matemática. Estou aqui hoje com o objetivo de talvez conseguir responder muitos questionamentos que surgem em sala de aula. Por exemplo, aquela famosa pergunta: professora, mas onde eu vou ocupar isso na minha vida? Bem, trabalhando sobre a questão da selfie, iremos perceber como a matemática se faz presente em diversas situações do nosso dia a dia. E muitas vezes, para nós, isso passa despercebido. A matemática e a tecnologia são grandes aliadas, e principalmente no contexto que estamos vivenciando mundialmente, constatamos o quanto o uso de ferramentas e dispositivos tecnológicos pode ser útil, não somente para o lazer, mas também para o trabalho. Então, vamos lá? Atualmente, existem diversos editores de fotos que nos auxiliam a deixar aquela nossa selfie do jeitinho que queremos. Pois bem, por trás disso tudo, existem conhecimentos matemáticos que nos auxiliam a chegar na suposta perfeição, tais como unidades de medidas, proporcionalidade, figuras geométricas planas, dentre tantos outros. Começaremos pelas figuras geométricas planas, quadrado e retângulo. O que você entende por quadrado? Quais as diferenças e semelhanças entre um quadrado e um retângulo? O que será uma diagonal? O quadrado e o retângulo são quadriláteros, isto é, são polígonos que possuem 4 lados. O retângulo é uma figura geométrica em que todos os seus ângulos são congruentes. Mas o que será congruente? Significa que possuem a mesma medida, que é igual a 90 graus, o famoso ângulo reto. Já no caso do quadrado, a característica especial dele é que este possui os 4 lados com a mesma medida. E agora a diagonal. Pois bem, é um segmento de reta que une 2 vértices não consecutivos de um polígono. Na imagem, destacamos uma diagonal do quadrado identificada pela letra D. Agora, voltando ao contexto da edição de fotos. Quando queremos ampliar ou reduzir uma imagem, de qual forma é mais aconselhável fazer isso para que a imagem final não fique desconfigurada e nem fora de foco? No momento em que puxamos esta imagem pela sua diagonal para cima ou para baixo, as suas dimensões, comprimento e altura, são reduzidas ou ampliadas de forma proporcional pelo mesmo fator ou taxa de variação. À medida que o comprimento aumenta, a altura também aumenta. E assim, teremos 2 grandezas diretamente proporcionais. E a imagem resultante não ficará desconfigurada, ficará aquela imagem linda que nós queremos. Na sequência de imagens, você pode visualizar a imagem original,
seguida da imagem ampliada, de forma correta, claro, a partir de uma de suas diagonais. E, por fim, a imagem ampliada sem o uso de um padrão, resultando em uma aparência distorcida. Bem, ainda sobre este assunto de edição de imagens, podemos abordar a questão de saber se as imagens que foram ampliadas ou reduzidas são semelhantes à imagem original. Na matemática, dizemos que dois polígonos são semelhantes quando os ângulos correspondentes são congruentes e quando os lados correspondentes são proporcionais. Então, eu lanço um desafio para você. No momento em que editamos uma imagem puxando pela diagonal, estaremos gerando uma nova imagem semelhante à original? Pense nisso. Bom, por hoje era esta a minha contribuição envolvendo matemática e português. Espero que todos tenham gostado da aula de hoje e também aguardo vocês em nossa próxima aula. Um grande beijo e um grande abraço da professora Evelyn. Até mais!